Você já parou para pensar que a água, essa mesma que você bebe todo dia, que acalma, que refresca, que faz parte dos momentos mais simples da sua rotina, pode virar a coisa mais devastadora que você já viu na vida? Pois é. A gente cresce ouvindo que a natureza é linda, que o mar é poesia pura, que a chuva é bênção divina. E é verdade, não tenho dúvida disso. Mas existe um lado da água que ninguém te conta direito. Um lado sombrio que transforma ruas inteiras em rios violentos, que engole carros como se fossem brinquedos de plástico e que aparece sem avisar, sem pedir licença, sem dar nenhuma chance de reação. Estamos falando de enchentes relâmpago, aquelas que surgem do nada, em questão de poucos segundos, e arrastam absolutamente tudo pela frente. E o mais assustador de tudo, elas estão acontecendo com muito mais frequência do que você imagina, em lugares onde absolutamente ninguém esperava. Então, fica comigo até o final, porque o que você vai ver aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a força da natureza e, quem sabe, até salvar a sua vida um dia. Quando um ciclone mediterrâneo atingiu Gênova, na Itália, o cenário mudou em questão de minutos. As ruas, que momentos antes estavam cheias de gente caminhando normalmente, conversando, tomando café, se transformaram em verdadeiros canais de destruição pura. A água descia com tanta violência das encostas que arrastava motos, carros e até contêineres de lixo pesados, como se fossem feitos de papel molhado. A população de Gênova já convive com enchentes há séculos, justamente por causa da geografia peculiar da cidade, e que fica encaixada entre montanhas íngremes e o mar Mediterrâneo. Mas o que aconteceu ali naquela ocasião foi completamente diferente de tudo que já tinham visto. Foi mais rápido, mais intenso, mais brutal. E sabe o que é pior? A grande maioria das pessoas simplesmente não teve tempo nem de subir para o segundo andar das suas próprias casas. Do outro lado do Atlântico, uma cidade canadense viveu algo parecido, só que com um ingrediente a mais, bastante traiçoeiro: neve derretida. Imagine a cena por um instante. Dias seguidos de chuva forte, combinados com o derretimento acelerado de toda a neve acumulada durante meses de inverno rigoroso. A água simplesmente não tinha para onde ir, não tinha escape. Em poucas horas, bairros inteiros estavam completamente submersos. Famílias que nunca tinham visto uma enchente daquele tamanho na vida ficaram presas dentro de casa, desesperadas, esperando o resgate que demorava a chegar. Isso mostra algo muito importante que pouca gente entende. Não precisa morar perto de rio para ser atingido por uma enchente relâmpago. Basta estar no caminho que a água decidir percorrer. Na Suíça, um país que a gente automaticamente associa a relógios precisos, chocolate fino e montanhas perfeitas cobertas de neve, um deslizamento provocado por enxurrada repentina varreu uma encosta inteira sem piedade. Lama escura, pedras enormes e árvores arrancadas pela raiz desceram morro abaixo com uma velocidade absolutamente absurda, atingindo tudo o que encontravam pela frente. Uma oficina mecânica que funcionava tranquilamente na base da montanha foi completamente soterrada em instantes. O dono mal conseguiu escapar a tempo. E olha, quando a gente fala de Suíça, ninguém no mundo pensa em desastre natural. Mas a verdade nua e crua é que nenhum lugar do planeta está verdadeiramente imune ao poder da água. Em Savona, também na Itália, uma tempestade violenta transformou o centro da cidade num caos absoluto e total. Ruas históricas viraram rios caudalosos, lojas foram invadidas pela água barrenta e o trânsito simplesmente travou por completo. Em Catânia, na Sicília, a situação foi ainda mais extrema e desesperadora. Uma tempestade descomunal jogou tanta água em tão pouco tempo que o sistema inteiro de drenagem da cidade colapsou por completo. A cidade ficou totalmente paralisada, com pessoas ilhadas dentro de carros e comércios completamente destruídos. Agora,
Pensa comigo com sinceridade. Se cidades europeias, ou com toda a infraestrutura avançada que possuem, não conseguem lidar com isso, imagina o que acontece em regiões do mundo com muito menos recursos e planejamento. No mar Egeu, um tsunami atingiu casas na costa com uma brutalidade surpreendente, agindo como se fosse uma enchente relâmpago vinda diretamente do oceano, sem qualquer aviso prévio. Em Porto Rico, uma ponte inteira, dessas de concreto pesado, foi literalmente arrancada pela força da água em questão de segundos assustadores. No México, outra ponte simplesmente desapareceu quando uma enxurrada violenta e implacável passou por baixo dela com força descomunal. Esses eventos parecem cenas de filme catástrofe de Hollywood, daqueles bem exagerados, mas são completamente reais. E o mais preocupante é que estão se tornando cada vez mais comuns ao redor do mundo inteiro. E o grande problema é que a gente só presta atenção de verdade quando acontece perto da gente, quando atinge o nosso bairro, a nossa rua. Mas a verdade inconveniente é que a natureza não respeita fronteira política, não respeita poder econômico e não respeita nenhum planejamento urbano, por mais sofisticado que seja. Um dos casos mais impressionantes e bem documentados aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos, quando a antiga barragem de Edenville finalmente rompeu de forma catastrófica. A estrutura, que já acumulava décadas inteiras de problemas sérios de manutenção negligenciada, simplesmente não aguentou o volume extraordinário de chuva daquele período e cedeu completamente. A quantidade de água liberada de uma vez inundou cidades inteiras, em questão de poucas horas apavorantes. Midland, uma das cidades mais atingidas pelo desastre, que ficou quase totalmente submersa. Milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas às pressas, muitas delas carregando apenas a roupa do corpo. E o detalhe mais perturbador de todo esse episódio: autoridades e engenheiros já tinham alertado repetidamente sobre os riscos graves daquela barragem anos e anos antes do rompimento. Praticamente ninguém fez nada de concreto. Isso, infelizmente, é algo que se repete no mundo inteiro com uma frequência perturbadora que deveria nos assustar profundamente. A gente sabe do perigo, mas só age depois que a tragédia já aconteceu. Em 2022, o icônico Parque Nacional de Yellowstone enfrentou enchentes absolutamente históricas que destruíram estradas centenárias, pontes antigas e estruturas que existiam há décadas inteiras. Foi um evento que chocou até os cientistas mais experientes. Em 2024, Dubai, aquela cidade futurista construída no meio do deserto mais árido, foi atingida por uma enchente relâmpago que ninguém no mundo imaginava ser possível naquele lugar. Ruas de luxo repletas de carros importados, shoppings bem sofisticados, tudo debaixo de água lamacenta. Se até o deserto pode alagar dessa forma, então nenhum lugar do planeta está seguro contra a fúria da água. Na Arábia Saudita, uma represa liberou um volume absolutamente absurdo de água acumulada, formando uma enchente relâmpago gigantesca que desceu como uma verdadeira avalanche líquida, arrasando tudo no seu caminho sem distinção. Na Rússia, um fluxo devastador de lama pesada e detritos destruiu uma ponte robusta em pouquíssimos segundos. Na Guatemala, um rio transbordou com tamanha rapidez que as pessoas ao redor mal tiveram tempo de reagir ou sequer correr para lugar seguro. No Peru, um ciclone intenso provocou enxurradas terríveis que destruíram casas inteiras em questão de minutos desesperadores. Em Chiang Mai, na Tailândia, pontes foram literalmente arrancadas pela força incontrolável das enchentes. Na Filadélfia, após a passagem destruidora do furacão Ida, ruas se transformaram em rios revoltos e estações de metrô foram completamente inundadas, prendendo passageiros. No Alasca, um leito de rio completamente seco virou enchente furiosa em poucos minutos. Em Omã,
Rios secos no deserto se encheram de água tão rapidamente que parecia coisa sobrenatural. Na Índia, enchentes relâmpago urbanas estão se tornando algo praticamente rotineiro e cada vez mais destrutivo. No Uzbequistão, uma barragem rompeu e devastou comunidades que ficavam a quilômetros de distância. Em Bali, um pequeno tsunami agiu como enchente costeira repentina, pegando turistas completamente desprevenidos na areia. O que todos esses eventos ao redor do mundo têm em comum é algo que deveria nos fazer refletir profundamente sobre a nossa vulnerabilidade como espécie. A velocidade absurda com que absolutamente tudo pode mudar. Num instante, uma rua tranquila onde crianças brincavam vira um rio furioso e mortal. Uma ponte aparentemente indestrutível simplesmente desaparece. Uma casa que parecia o lugar mais seguro do mundo se torna uma armadilha sem saída. Precisamos respeitar a água em todas as suas formas. Precisamos repensar seriamente a maneira como construímos e planejamos nossas cidades. E, acima de tudo, precisamos estar verdadeiramente preparados para o inesperado, porque ele vai chegar. Agora, eu te pergunto com toda a sinceridade. Depois de ver tudo isso, você acha mesmo que sua cidade está preparada para uma enchente relâmpago? Você saberia exatamente o que fazer se a água começasse a subir agora, neste momento? Pensa nisso com carinho e seriedade, porque são perguntas que podem literalmente fazer toda a diferença entre viver ou não. Compartilha esse conhecimento com quem você ama, porque informação de verdade salva vidas todos os dias. E se esse conteúdo te impactou de alguma forma, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana a gente traz histórias, reconstruções e reflexões que vão te fazer enxergar o mundo de um jeito completamente diferente. Nos vemos no próximo vídeo.